nosso coração essa noite, eu queria convidá-lo a abrir a Bíblia no Salmo de número, alguém sabe? 41. Muito bem. Nós estamos nos Tesouros de Davi, nessa exposição dos Salmos de Davi, e que nós chamamos de Tesouros de Davi, pois são pérolas preciosas, palavras maravilhosas que vêm de encontro à nossa alma. E o Salmo 41 é mais um salmo desse, que fala conosco profundamente. Abra a tua Bíblia então no Salmo 41, e o título da nossa mensagem hoje é Socorro ao Necessitado. Salmo 41, Socorro ao Necessitado. Vamos ficar em pé mais uma vez? Depois você vai poder ficar sentado até às 11h59. Então, Salmo 41. Eu vou lhe fazer a leitura e eu queria que os irmãos lessem comigo o versículo de número 9 e o primeiro versículo e o versículo de número 9. Diz assim, ao mestre de canto, o Salmo de Davi: Bem-aventurado o que acode ao necessitado, o Senhor o livra no dia do mal. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não entrega a discrição dos seus inimigos. O Senhor o assiste no leito da enfermidade. Na doença, tu lhe afofas a cama. Disse eu, compadece-te de mim, Senhor. Sara minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim. Quando morrerá, e lhe perecerá o nome? Se algum deles me vem visitar, diz coisas vãs, amontoando no coração malícias, em saindo, é disso que fala. De mim rosnam a uma todos os que me odeiam, engendram males contra mim, dizendo: peste maligna deu nele, e ele caiu de cama, já não há de levantar-se. Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Tu, porém, Senhor, compadece-te de mim e levanta-me, para que eu lhes pague segundo merecem. Com isto conheço que tu te agradas de mim, em não triunfar contra mim o meu inimigo. Quanto a mim, tu me sustens na minha integridade e me pões à tua presença para sempre. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, da eternidade para a eternidade. Amém, amém. Vamos ler esse último também juntos? Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, da eternidade para a eternidade. Amém e amém. Louvamos-te, ó Deus, e te agradecemos pela tua palavra lida. Pedimos que o teu Espírito Santo fale conosco. Abençoa, Senhor, teu servo. Traga a tua mensagem ao nosso coração. Abençoe todos que estão aqui. Prepare, Senhor, a mente, o ouvido, que nós nos desliguemos de outras coisas, deixamos de lado o celular, as mensagens que ficam ali pingando no nosso celular. Concentremos-nos na tua palavra neste momento, em nome de Jesus. Fala conosco. Amém, amém. Eu devo sentar, meus irmãos. Você já imaginou essa situação quando alguém ajuda? Ou quando você talvez já ajudou uma pessoa, e aí você pensa no que vai acontecer, naquela ajuda sua. Pode ser que tenha uma resposta positiva, pode ser que a pessoa agradeça, pode ser que ela fique muito agradecida e reconheça, mas também pode ser que ela te despreze. Não tem a situação assim? Também pode ser que ela vá mais que isso, não só te despreze, mas te traia. Já pensou nisso? Esse salmo nos faz pensar, então, nesse socorro ao necessitado. Davi foi um salmista abençoado por Deus, não é? Tantos salmos, 73 salmos, ali com a bênção de Deus, que fala tanto ao nosso coração. Parece que a gente lê o salmo e fala, puxa, está falando comigo, é o meu coração que está nesse salmo, quando a gente medita. Claro, o Espírito Santo é que o abençoou e que trouxe a ele essas revelações. Então fala realmente conosco. Fala conosco. E nós podemos ver então que são muitos salmos. E existem algumas estruturas que os salmos são colocados. A gente já falou de alguns temas, a gente já falou de algumas divisões que podem ser feitas. Vários teólogos levantam como os salmos podem ser divididos. Mas hoje eu queria mostrar uma divisão que é uma das principais e maiores, que são em livros. E se você tiver a sua Bíblia aí em Mateus, no Salmo, você vai perceber no final do Salmo 41 que esse aqui é um final de um livro. Veja que o livro 1 vai do Salmo 1 até o Salmo 41.
Vá lá no Salmo 1, talvez na sua Bíblia tenha isso, na Ara, provavelmente você vai perceber essa divisão. Salmo 1, lá no início do Salmo, livro 1. Livro 1 vai do Salmo 1 até o Salmo 41. Então, nós estamos chegando no final do livro 1. Nós não estamos lendo todos os salmos, expondo todos os salmos. Nós vamos expor só os salmos de Davi, mas a maioria é o salmo de Davi. Então, a gente vê que agora, esse salmo é um dos salmos que é o salmo que fecha o livro de número 1. E depois nós vamos entrar no salmo do livro 2, que vai do 42 ao 72. Depois o terceiro livro vai do 73 até o 89. E depois o quarto livro vai do 90 até o 106. E o quinto livro vai do 107. Foi fácil, né? Eu falei o final, né? Até o 160? 150, né, irmãos? Até o 150. Então nós temos aqui esses 5 livros. Cada um dos livros é interessante, eles terminam com uma doxologia especial. O que é a doxologia? Doxologia está ligado ao hino, ao cântico, a um louvor. Então veja que o último versículo, além dele fechar o Salmo 41, ele fecha o livro todo. É um versículo especial que nós lemos aqui 2 vezes. Uma vez eu li sozinho e outra nós lemos juntas. Então nós vemos aqui que é um salmo onde nós tiramos ali, porque socorro ao necessitado, onde está ali o ponto principal, está logo no início. O que está dizendo aí no início? Como é feliz aquele que importa com o pobre. Eu li de outra forma. Como é feliz aquele que ajuda ao necessitado, que se importa com o necessitado, com o pobre. Em tempos de aflição, o Senhor vai o livrar. O Senhor é que protege, que dá vida, que conserva a vida, e Ele faz prosperar aqui nessa terra, Ele nos livra dos inimigos. É o Senhor que faz isso. O Senhor cuida desse que está cuidando do necessitado, o Senhor cuida dele também. E quando ele fica doente, quando ele tem enfermidade, Deus lhe restaura a saúde. Deus dá saúde àquele que o serve. Ele fala assim, eu orei então, Senhor, tem misericórdia de mim, eu preciso de saúde, e a minha saúde que eu preciso é saúde espiritual. Cura-me, eu pequei contra ti. Depois ele parte, a partir do versículo 5, ele começa a falar sobre o que acontece com os inimigos dele. Apesar dele reconhecer o pecado, pedir perdão, apesar dele querer ajudar o necessitado, ele percebe que ele é perseguido pelos inimigos. Eles só falam mal de mim. Eles falam assim, quando que vai morrer, afinal? Já viu alguém falando assim? Mas não é possível que esse cara não morre. Estão rindo, né? Não morre, tem que morrer. É o que ele está falando aqui. Estou falando assim de mim, Deus. Puxa. Quando será que ele vai esquecido? Às vezes o cara morre, mas a memória dele fica lá. Tem que esquecer, esquece esse fulano. Ele fala que os inimigos dele, então, estavam ali, né, e visitavam ele como se fossem amigos, mas se reuniam depois para falar calúnias contra ele. Ia lá, visitava, e tal, tudo bem, como é que está a sua vida? Via que ele estava numa situação difícil, né? E depois saía falando, você viu como é que está? Aquilo lá é terrível mesmo. Então, ele via assim, os inimigos dessa forma, com calúnias, espalhando essas calúnias, essas mentiras também. E todos que odiavam, que o odeiam ou odiavam, falavam mal dele, sussurravam, imaginavam o pior, né? E falavam assim, não, aquela doença, ele está doente, aquela doença é mortal, vai ser para a morte, ele vai morrer por causa dessa doença. Nunca mais vai se levantar da cama. São os inimigos dele, falando contra ele. E aí o versículo 9 que nós lemos, olha que interessante, não foi só os inimigos, mas assim, até aquele que era mais próximo, não é assim? O versículo 9 diz assim, até o meu melhor amigo, aquele que eu confiava e com quem eu parti o pão. Não é isso que está escrito aí? Aquele que eu parti o pão com ele, até ele voltou-se contra mim. E ele volta, Senhor, tem misericórdia de mim, devolve minha saúde, me dê saúde, me devolva a saúde para que eu dê a eles o que eles merecem. E o versículo 11, então, ele diz, eu sei que te agradas de mim, Senhor. Aí ele já parou e voltou para Deus, essa parte de falar dos inimigos, de enfrentar os inimigos, ele volta-se para Deus, tu te agradas de mim, pois não me deixaste os inimigos triunfar sobre mim, o Senhor cuida de mim, o Senhor preserva a minha vida, preserva sim, Senhor. O Senhor preservou até agora, porque eu sou inocente e trouxeste-me a tua presença para sempre. E ele termina com esse
Belíssimo versículo. Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Amém e amém. Glória a Deus por esse salmo. Nós podemos tirar daqui, meus irmãos, que aquele que acode ao necessitado é bem-sucedido. Vamos dizer isso? Aquele que acode ao necessitado é bem-sucedido. Ou se você quiser dizer bem-aventurado, ou então se você quiser dizer é feliz. Não é? Mas por quê? Por que é feliz o que acode ao necessitado? Ele passando tanto problema com o inimigo aqui, por que é feliz? Em primeiro lugar, porque Deus também vai o acudir no dia mau. Olha só. O que está escrito aí logo no primeiro versículo? Bem-aventurado o que acode ao necessitado. O Senhor o livrará no dia mau. Está escrito aí na sua Bíblia, é isso? Então veja que, enquanto ele está acudindo ao necessitado, está fazendo bem, ele também vai ser guardado, ele vai ser livrado. Porque o dia mau vai chegar. É interessante que em alguns lugares na palavra de Deus diz assim, né? Não fala assim, se tiver o dia mau. Em alguns lugares é bem enfático assim, no dia mau. É tipo assim, quando chegar, vai acontecer. No dia mau, Deus vai o socorrer. Não é? As assolações vão se levantar contra o salmista. E Deus vai o acolher. O Senhor o protege, versículo 2, preserva-lhe a vida. É o Senhor que faz isso. É o Senhor que dá a vida e é o Senhor que preserva a vida. Deus não fez assim com o mundo. Criei o mundo, dei corda e fui embora. Tem alguns filósofos que pensam assim, né? Que Deus criou, não, Deus até criou, mas depois foi embora, deixou aqui por nossa conta. Agora a gente tem que se virar aí com esses problemas, né? Deus é que continua preservando a vida e dando o sucesso. É Ele que faz feliz. Olha o versículo 2, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Quem te faz feliz na terra? Deus. Porque não foi só com o salmista, também é com o crente. Deus fazia assim com o salmista, com Davi, e também faz conosco. Deus o protegia dos inimigos e também nos protege. Versículo 3, o Senhor assiste no leito da enfermidade, na doença tu me afofas a cama. Eu lembrei da oração do nosso irmão Loami, que hoje ele usou esse verbo também, né, presbítero? Usou o verbo, afofa a cama. Então, o Senhor que traz a macieza ali da cama. Porque no momento de enfermidade, nesse dia mau, que pode ser uma enfermidade também, é difícil, né? Eu me lembro que, quando a Vilma estava cuidando da mãe dela, como ela falava, né? Olha, tem que virar. O pai dela, tem que ir lá e virar, meu pai. O pai dela era magrinho, pesava pouco, né? Então, tinha que gente lá para ajudar a virar. E aí, quando virava, né, tudo marcado aqui atrás, puxa. Então, mesmo ali, parece que você está numa situação, e está ali descansando, se recuperando, mas mesmo no descanso ali parado, a pessoa precisa de um auxílio, não é? Precisa que Deus afofe a cama, precisa que Deus dê uma maciez, precisa que Deus traga consolo, traga paz ao coração para passar aquele momento. É só Deus que dá esse alívio no momento de dificuldade. A pessoa está ali no desconforto, Deus dá um pouquinho de alívio naquele desconforto. Não é? Deus afofa a cama, e assim Ele faz com a gente. Porque nós vamos pegar algum dia mal, e o Senhor está conosco. O Senhor acode também, assim como o salmista fez. Hoje a confiança do crente, então, tem que ser a mesma. Ela tem que ser em Deus. A confiança nossa é no Senhor. Porque quando esse dia chega, nós não temos, às vezes, condição de passar por ele sem Deus. Porque quando está tudo bem, a gente vai, está tudo bem, tranquilo, e vai caminhando. E aí a gente começa a ganhar confiança. É igual aquele time, né, que está ganhando tudo e começa a ganhar confiança, não é? Aí parece que nunca vai perder. Mas um dia vai chegar a derrota. E aí, quando chega essa dificuldade, só Deus pode nos conduzir. Quando chega uma dificuldade tão forte, como ele comentou aqui sobre a enfermidade, só Deus pode socorrer e guardar. Veja que é o Senhor que nos protege e nos guarda. Lucas 21, 17 diz assim: de todos sereis odiados por minha causa, contudo não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. Quem que disse isso? Jesus, dizendo aos discípulos e falando conosco: olha, vocês são guardados. Vai ter dificuldade,
Vão odiar vocês por minha causa neste mundo. Os inimigos aí, o mundo é o inimigo do Senhor, o inimigo da igreja. Olha, vão te odiar. Mas ele fala assim: nenhum fio de cabelo da vossa cabeça se perderá. Ah, mas eu vi tanta gente sofrendo e perdendo vários fios de cabelo. É lógico que ele está dizendo isso aqui no aspecto completo, não é só aqui. Muitas vezes Deus nos livra aqui, outras vezes Ele vai nos livrar da morte eterna, vai deixar que a gente passe pelas dificuldades aqui, ou que a gente morra aqui. E no caso dos discípulos, veja, os próprios discípulos, os apóstolos, foram martirizados, não é? Por causa do Evangelho, mas a alma dele estava salva. Glória a Deus por isso. O que nós esperamos? A alma, a vida eterna. E depois, lá no final, quando o Senhor restaurar todas as coisas, a ressurreição. Então vai ser a alma junto com o corpo, mas um corpo melhor que esse aqui. Um corpo perfeito, não é? Um corpo perfeito. O Senhor, então, é que faz isso, e Ele faz isso por causa da misericórdia, Ele tem misericórdia de nós. Versículo 7, bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Deus é que nos abençoa. Alcançamos misericórdia porque Deus está conosco. Do salmo que nós lemos, 103. De Mateus 5, 7. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Ou seja, aquele que tem misericórdia para com o outro, que ajuda o outro, que auxilia o outro, ele também vai ser, Deus também vai estar com ele e vai o abençoar. O Senhor, então, é que nos abençoa e que nos guarda durante o dia mau. Durante o dia mau. Ele cura as nossas enfermidades físicas e muito mais as espirituais. Muito mais espirituais. E quando nós pegamos essa expressão dia mau, a gente pode avançar um pouquinho mais. Porque vai ter o dia mau, não é? Nós temos aqui alguns dias que são ruins, mas a Bíblia nos conta que vai ter o dia, não é isso? Vai ter um dia. E nesse dia final, vai ser um dia mau. Mas não vai ser um dia mau só por causa das dificuldades deste mundo. Não vai ter só catástrofes ambientais, por exemplo, como a gente enxerga o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. É terrível, sim. Mas não vai ser só isso. Não é? Não vai ser apenas uma catástrofe mundial. Vai ser o momento onde o Senhor vem e vai pedir contas. E aí o Senhor chega e Ele vai pedir conta de cada um. E aí, o que nós vamos dizer? Misericórdia. Não é? O que nós podemos dizer diante de Deus, que conhece a nossa vida toda, do início ao fim, conhece os nossos pensamentos, os nossos erros? O que nós vamos dizer? Misericórdia, Senhor, porque chegou o dia mau. Mas esse dia vai ser mau para aquele que não tem Cristo, porque aquele que tem Cristo pode pedir misericórdia, e o Senhor a dá. Graças a Deus por isso. Em segundo lugar, nós podemos ver aqui, porque Deus tem compaixão quando Ele peca. Deus tem compaixão quando Ele peca. Veja o versículo 4. O que está escrito aí no versículo 4? Leia comigo. Disse eu, compadece-te de mim, Senhor, sara a minha alma, porque pequei contra ti. Então o salmista confessa que pecou e pede ao Senhor para sarar a sua alma. Para sarar a sua alma. O pecado, então, traz uma... O pecado é interessante, a gente tem que pensar sobre isso. Não é? Porque quando a gente fala da felicidade, a gente diz ali, feliz aquele que ajuda o necessitado. Então, quem não quer ser feliz? Quem quer ser feliz? Só alguns, os outros não. Eu quero. Levantar as duas mãos, né? Eu quero ser feliz. Então, nós queremos ser felizes. Beleza. Mas, então, como que nós vamos buscar essa felicidade? Aqui ele está falando, aquele que ajuda o necessitado é feliz, porque Deus está com ele também. Então, quando ele precisa, Deus está com ele. Só que a gente ouve isso aqui, não é? E a gente vê isso na palavra de Deus. Mas quando a gente está lá na segunda-feira, nossa, eu preciso fazer tal coisa, eu preciso buscar isso, eu preciso conseguir isso, eu preciso... Não é? Por quê? Porque é isso que vai fazer feliz. Ah, mas você acabou de ouvir lá, que feliz é aquele que está com o Senhor, que ouve a palavra dele, que ajuda o necessitado.
Você pega lá em Mateus 5, várias bem-aventuranças, está ali, não é? Por que a gente não consegue apreender isso de uma forma correta? Porque o pecado tirou a nossa bússola do lugar. Então a gente quer buscar a felicidade, mas a gente não sabe como buscar, porque a nossa bússola está torta. Então nós buscamos em outras formas, e a principal delas, que o mundo, a maioria das pessoas busca, é no pecado. Não é assim? Normalmente, a felicidade ali, os prazeres que o mundo mostra, estão ligados ao erro, ao pecado. Hoje o pastor Marcelo falou sobre uma vida de prazer correta, não errada, distorcida, como o mundo fala. Mas a gente vai no errado, no distorcido. Então o pecado faz essa separação. Agora que se a gente erra, a gente está longe de Deus, faz uma separação de Deus. Ora, se a felicidade vem de Deus, como que eu vou ser feliz colocando o pecado no meio do caminho? Não é lógico. Mas a gente faz isso. A gente faz isso. Só que aí nos afastamos mais de Deus. Nós nos afastamos mais ainda da felicidade, da bem-aventurança. É assim que acontece. Agora, quando o Senhor vem e muda a nossa vida, e nos mostra a visão correta da realidade do mundo e da nossa realidade, então nós entendemos isso, nós passamos a buscar o Senhor dia a dia, porque sabemos que dele vem a verdadeira felicidade. Então, e para buscar a Deus, como que nós vamos buscar a Deus se nós estamos em pecado? Aí nós chegamos diante dele: Senhor, a primeira coisa a fazer: Senhor, me perdoa, eu quero me aproximar do Senhor. E Ele pode perdoar. E Ele perdoa o pecado. Não é uma bênção? Porque aí você errou contra Deus, e Ele é o juiz, e Ele está irado por causa do teu pecado, e Ele vai te punir, mas você chega diante dEle e fala: Senhor, misericórdia. Derrama a tua graça sobre mim. O Senhor pode fazer isso. Ele não só pode, como Ele fez, mandando Jesus Cristo para pagar o nosso pecado, para cancelar os nossos pecados. Então, quando você ajuda o necessitado, aí você agora volta para Deus como necessitado espiritual. Você fala: Senhor, eu preciso do Senhor. Minha alma está na miséria. É assim hoje. Por que temos tanto sofrimento, tanta violência, tanta catástrofe no mundo? Por quê? Qual que é a causa? Aí você vai na internet, você vai na televisão, e eles vão falar: por que aconteceu isso no Rio Grande do Sul? Aí começam as teorias, por causa disso, por causa daquilo, porque estamos jogando o lixo no bueiro, ao invés de jogar. Não é assim? Não começam as teorias? Aí você vai pensando: mas está estranha essa teoria aí. Qual que é a causa central, meus irmãos? A causa central é o pecado. Isso aconteceu desde Gênesis até aqui. Então essas coisas vão acontecer por causa do pecado. Então qual a primeira causa que deveríamos atuar? Né? Se a gente é um bom administrador, identificamos a causa, nós temos que ir lá resolver. Por que o Evangelho é tão importante? Porque ele vai na causa. É o Evangelho que vai mudar o coração do homem. Né? Isso não quer dizer que nós devemos deixar todas as outras ações de lado. Nós temos que fazer as outras, mas não devemos fazer as outras e não ir na causa. E não ir na causa. Queremos a felicidade, então nós temos que ir lá. E, Senhor, perdoa meu pecado. Quero me aproximar do Senhor. Eu quero ajudar as pessoas, mas eu preciso primeiro que o Senhor me ajude. Se o Senhor não me ajudar, não vai adiantar nada o que eu faço. As nossas boas obras, sem Cristo, o que elas são, irmãos? Nada. Nada. Tão feliz aquele que tem o pecado perdoado e agora ele pode se aproximar do Senhor. Pode se aproximar do Senhor. Eu posso perguntar assim: como podemos ser felizes no pecado? E essa é uma pergunta que pode ser retórica, ou seja, não é impossível para aquele que conhece a Bíblia, mas para os outros é plenamente possível, porque os outros querem continuar no erro e achando que vai dar certo, que vai ser feliz. Não vai, meus irmãos, não vai. Mas ele acha que vai, então ele vai lá e fala: vou fazer o sexo livre, é isso que vai me trazer felicidade. E entra naquela. Só que ele não consegue se satisfazer assim. Ele fala: então precisa de mais. Mas
Não consegue. Aí eu falei, então eu vou fazer de outras formas agora. Né? Aí sai inventando o que a gente vê por aí. Aí ele vê que não dá, não enche a alma dele. Ele está indo no lugar errado. Ah, não, é riqueza. Então o cara agora é dinheiro, eu quero dinheiro e sai atrás. Aí ele não consegue ganhar, ele fala, então vou roubar, porque aí eu consigo. Na força eu vou lá e tirar para mim o que eu quero. Não é? Mas ele faz e vê que não dá, não consegue. Não é satisfeito. Ele tem que voltar para Deus e falar, Senhor, perdoa meu pecado. Tem misericórdia de mim. Eu quero me aproximar do Senhor. Tu és a fonte da felicidade. E João diz isso. 1 João 1,9 diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Só Cristo pode fazer isso. Só Cristo pode nos dar a felicidade, perdoando o nosso pecado. Terceiro lugar, meus irmãos, porque Deus fortalece contra os inimigos. E aí nós temos agora, do versículo 5, veja na sua Bíblia, até lá na frente, é uma parte grande, comparando o tamanho do Salmo, onde ele trata desse assunto. Então ele vai colocando aqui essa parte sobre o que o inimigo fazia contra ele, contra o salmista, e conclui com um triunfo do escolhido de Deus. Olha, o inimigo está fazendo isso, 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 mas tem um final aqui. Ele conclui com esse final. Então, o versículo 5, os meus inimigos falam mal de mim. Quando morrerá, ele parecerá o nome? Ele está passando por essa dificuldade. Né? Ele está necessitado aqui agora. Versículo 6, se algum deles me vem visitar, eles falam coisas vãs, estão amontoando ali no coração malícias. Eles vêm aqui, mas fazem malícias, fazem fofocas. Versículo 7, de mim rosnam a uma todos os que me odeiam. E estão programando ali, planejando os males contra mim. Eles falam assim, a peste maligna deu nele, vai cair de cama, deseja o meu mal. Então, a gente vê o Salmo caminhando nessa direção. Até que a gente vê um versículo, que é o versículo 9, bem interessante. Né? Versículo 9 fala assim, até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. E aí nós podemos pensar, mas por que esse versículo está querendo nos dizer? Nesse amigo íntimo aqui. Os inimigos estão lá, fofocando e falando, mas agora ele falando de um amigo íntimo aqui, não está querendo dizer uma coisa, apontar para alguma coisa diferente? O amigo próximo, que comia do pão junto com ele, traiu o salmista, não é assim que está aqui? Mas quem que é esse? Quando que isso aqui aconteceu, afinal? Ah, meus irmãos, nós podemos caminhar um pouco, entender que esses inimigos estão presentes na vida do crente. Os inimigos de Deus são os inimigos da igreja, os inimigos dos crentes. É preciso entender que nós temos inimigos. Por quê? Porque o nosso Senhor tem inimigo. Os inimigos do Senhor Jesus. Ele falou isso, falou, olha, o mundo é meu inimigo. Quem é amigo, então, do mundo, é inimigo de Deus, porque o mundo é inimigo de Deus. Mas o versículo 9, então, nos coloca mais próximo, então, inimigo por quê? De quem? E nós podemos perceber, meus irmãos, que esse versículo 9 está apontando claramente para Jesus Cristo, não é? Ele nos lembra de uma situação muito citada, quase todos os cultos de ceia, quando nós temos ali um dos discípulos de Jesus, cujo nome era? Pode falar. Judas, é isso mesmo. E não foi isso que aconteceu? Jesus falou, um de vocês vai me trair. E aí os discípulos falaram, será que sou eu? Sou eu, Senhor? Conhece essa piadinha? Será que sou eu? Será que sou eu? Sou eu. Não, eu não. Pedro falou, não, eu vou com o Senhor até a morte. Que, Pedro, você vai me negar, mas o outro vai me trair. E aí eles estão ali naquele momento da ceia e João chega perto de Jesus, não é assim? E João pergunta, mestre, quem será? Aí Jesus fala o que com ele? Aquele que comer do meu pão, não é assim que Jesus fala? Aquele que comer do pão aqui, que eu pego, esse me trairá. E aí o que acontece? Logo que ele fala isso, quem que pega do pão? Judas. Então veja o versículo 9, nos mostrando já o que aconteceria com Cristo. Mostrando que
Jesus está totalmente ligado a esse salmo. Então, Davi nunca escreve um salmo dele só contando a história dele, da vida dele. Vou contar aqui da minha vida, da minha biografia, as dificuldades que eu passei. Quem sabe é uma inspiração para as pessoas, não é? Quando a gente lê o salmo, a gente fica assim, é uma inspiração para mim, também quero ser igual a Davi. Mas eles sempre tiram uma pecinha e falam, opa, a minha vida tem a ver aqui com algumas coisas, mas a principal mensagem que eu quero dizer é sobre Jesus. Sobre Jesus. Então, veja que os inimigos, então, foram contra Jesus. Muitos se levantaram contra Cristo. Mas Deus deu vitória a Cristo. De todos eles. De todos eles. Spurgeon diz assim, o meu próprio amigo íntimo, o homem da minha paz. E aí ele faz assim como Aitofel, que foi alguém que traiu Davi, né? Judas Iscariotes traiu o nosso Senhor. Judas, que era apóstolo, que tinha livre acesso às informações ali do colegiado, vamos dizer assim. Ele estava perto, sabia tudo o que ia acontecer, e ele decide trair Jesus com um beijo. Foi lá e traiu Jesus. E veja, irmãos, Calvino também comenta, certamente devemos entender que, embora Davi fale de si mesmo neste salmo, ele fala não como uma pessoa comum e privada, mas como alguém que representava a pessoa de Cristo. Então, os inimigos de Cristo são os nossos inimigos. E Jesus passou por essa trilha de luta com os inimigos. Vejam, Jesus esteve nessa terra, ele veio para os que eram seus, não é assim? A palavra de Deus diz assim, mas os seus não. Então, os primeiros inimigos foram os da casa. Os judeus ali, mas eu sou o Messias. Não, mas não, você não é o Messias. Aí ele fazia milagres que estavam dizendo lá no Velho Testamento que ia acontecer. E acontecia. Eu falei, eu sou o Messias. Não, não é. Parece que é cegueira, né? Mesmo assim, quando a gente está cego, não quer ver. Eu sou o Messias. Não, não é. Pelo contrário, você está blasfemando. Então, Jesus enfrentou esses inimigos. Mas Jesus também enfrentou o inimigo, o próprio Satanás, que foi no deserto para tentá-lo, não foi? E Satanás foi ali, agora eu vou pegar. Já que é o Deus encarnado, ele se tornou homem, eu vou conseguir fazê-lo pecar. E vai lá tentar Jesus. Assim como fez com Adão e com Eva, falou também, agora esse segundo Adão aí vai cair. Mas não caiu. Jesus venceu esse inimigo também. E Jesus, então, é colocado agora, levado até a cruz, e ele vai enfrentar um outro inimigo, que é a morte. Falar, essa agora vai ser difícil. E eles falaram, nós vamos destruir esse que diz ser o Messias, vamos acabar com a história dele, como o Salmo diz aqui, acabar com a história. Ele não vai morrer, não, vai morrer, nós vamos acabar com isso. E leva Jesus até o final, na cruz, e prega ali na cruz. Então Jesus morre. Enfim, eles devem ter... né? Eu não sei se vocês viram o filme As Crônicas de Nárnia, primeiro filme. Naquele filme, baseado na história de C.S. Lewis, que escreveu essas crônicas há tantos anos atrás. E aí mostra ali o momento que eles estão matando o leão, representando Aslan, né, representando Jesus ali, eles matam o leão. E assim que matam o leão, eu achei interessante ali como que eles gritam, que eles vibram. Não é assim? Vibram, conseguimos. E principalmente lá a principal lá, que eu esqueci o nome dela, ela que representava, vamos dizer assim, um Satanás em si, né? Ela mata e ela, consegui matar o leão. Né? Ela faz uma expressão assim de vitória. Então passaram, eu creio que o mundo espiritual ali ficou, Satanás e os seus anjos, os seus demônios ali, ficaram em polvorosa nesse momento. Conseguimos! Não é? Contudo, o que aconteceu no terceiro dia? Jesus ressuscitou. Mas o inimigo vencido, a morte, Jesus saiu da... Como? Domingo de manhã, as mulheres foram lá ver, cadê a pedra? Não tem a pedra? O que aconteceu? Roubaram o corpo? Não roubaram o corpo. O mestre saiu dali. Jesus ressuscitou.
Mas o inimigo vencido, glórias a Deus. O Senhor Jesus vai vencendo, então, cada inimigo, cada inimigo. E ele vem com um corpo glorificado, depois ele vai para o céu. Ainda tem inimigos a vencer. Mateus diz que importa que ele coloca todos os inimigos debaixo dos seus pés, mas todos eles estão sendo vencidos até o dia que Jesus voltará. E quando ele voltar, vai acabar aí de vez. Vai pegar todo o diabo, os seus anjos, vai jogar no lago de enxofre. A besta, todos os que são inimigos de Deus, todos os ímpios, todos que não estão em Cristo. Então, meus irmãos, não tem meio termo nessa história. Percebe? Por que Davi coloca tanto sobre inimigos na história? Em cada salmo, vários salmos ele coloca isso. Porque não tem meio termo. Ou você serve a Cristo, ou você não serve a Cristo. E se você não serve a Cristo, você serve ao inimigo de Cristo. Ao inimigo de Cristo. Mas Cristo venceu todos os inimigos e vencerá até o final todos eles para a honra e glória de Deus Pai. Em quarto lugar, porque Deus dá a vitória eterna. E aí nós temos esse versículo 12, leia comigo o versículo 12 e 13, diz assim: quanto a mim, tu me sustens na minha integridade e me pões à tua presença para sempre. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, da eternidade para a eternidade. Amém e amém. Davi termina então com essa palavra de grande bênção. Ele canta que diante de tudo que foi dito, o Senhor o mantinha íntegro e o mantinha na presença dele, na presença divina. Os inimigos passaram, o salmista estava diante do Pai, as lutas do crente também vão passar, e nós estaremos diante do Pai, na presença dele, pois é ele que mantém. Quem mantém a igreja é o Senhor. Hoje de manhã, né, na sala que nós estamos estudando Fundamentos da Fé Cristã, nós estudamos sobre a igreja. E eu falei com os irmãos que estavam lá, olha, Deus é que sustenta a igreja é do Senhor, Ele que sustenta e vai sustentar até o final. E por muitas vezes os inimigos do Senhor tentaram apagar essa igreja, desde Adão, porque a gente tem o termo igreja ali no Novo Testamento, mas se a gente falar igreja invisível, ela inclui os irmãos do Velho Testamento. Então, desde Adão até hoje, Deus mantém. Em alguns momentos a história parece que vai sufocar a igreja. Quando chegou na época de Noé, Deus olhou e falou, não tem mais nenhum crente. Quase que ele falou assim. Ele falou, não, tem um. Esse aqui, é Noé. Deus sempre preserva uma linhagem. Sempre preserva um. Sempre. Quando nós tivemos o desvio da Igreja Católica Romana, que ela desviou e começava, aqueles que falavam a verdade, ela queria matá-los. A gente falava, não, agora acabou a igreja. Não acabou, Deus sempre manteve lá. Aí levantava um reformador. Opa, está errado, vamos voltar. Não, mata esse cara. Aí levantava outro. Não, enforca esse aí. Queima aqui. Né? Até que não teve mais jeito. Né? E a igreja, surgiu a igreja protestante, teve uma cisão. Deus sempre mantém. Hoje a gente também pode olhar assim, nosso mundo está acabado. Tem várias divisões da igreja, tanta igreja pregando, não está pregando mais Jesus, você vai na igreja, está pregando prosperidade só. Só conta uma partezinha da palavra, não conta tudo. Está pregando, você pode todas as coisas. Agora não vão chamar mais de pastor, vão chamar de coach, agora é o coach, vamos treinar as pessoas. Né? A gente vai percebendo essas situações e falar, pô, o mundo vai acabar. Aí levanta leis anticristãs, vai acabar com a igreja, agora não tem mais. Eu fico imaginando os irmãos que estão em locais onde não se pode ter a igreja reunida, como estamos aqui, no Oriente Médio. Né? Mas Deus sempre mantém o povo dele, nem que seja um. Nem que seja um. E ele fez isso através de Jesus Cristo. Nós estamos todos conectados a Cristo. É o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. E esse corpo será vitorioso no final. Será bem-aventurado. É hoje bem-aventurado. E será no final. É feliz. Pastor Marcelo gosta de dizer isso, né? Ele fala, o povo mais feliz da terra. Somos nós, o povo mais feliz da terra. Porque é um povo que está em Cristo e já conhece o final. Nós já conhecemos o final da história. Está escrito. E aquele que está em Cristo, então, vai ter essa vitória eterna. Vá lá em Apocalipse. Sabe a sua Bíblia, Apocalipse 21. Para a gente caminhar para o final. Veja a redenção, veja a bênção, veja o que temos recebido e o que receberemos.
O texto diz assim, ó, vi um novo céu e nova terra. Vi um novo céu e nova terra. Não vai ser essa terra que, vamos tentar preservar o ambiente. Nós temos que preservar, com certeza. Mas ele vai ser destruído mesmo. Porque Deus vai fazer um novo céu e uma nova terra. Vi um novo céu e uma nova terra. O primeiro passou. O mar já não existe, o mal já não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu. Né? Muitas vezes nós estamos tentando desenvolver as nossas cidades, mas nós não conseguimos. Deus vai precisar fazer o seguinte, eu vou acabar com as cidades de vocês e trazer uma cidade nova. A Nova Jerusalém que vem do céu. É o Senhor que vai fazer. Descia do céu da parte de Deus, ataviada com a noiva adornada para o seu esposo. Então, a Jerusalém física, a cidade, mas também em Jerusalém, assim, o povo, a igreja do Senhor, ali reunida. Né? Ouvi grande voz dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, e aí Deus vai habitar conosco, estará conosco todos os dias, eternamente. Eternamente. Versículo 4, o que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Muitas vezes nós não vamos para o quarto ou vamos para o banheiro e nós derramamos lágrimas porque não estamos suportando as dificuldades dessa vida. O que Jesus vai fazer? Ele nos enxugará dos olhos todas as lágrimas. Aqueles que precisam de consolo serão consolados totalmente. Não é mais ou menos? Toda lágrima. O que mais? Continuando. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Que lugar maravilhoso é esse? O que mais que você espera? Não terá mais dor? Não. Luto? Não. Não tem mais isso? Choro? Não. Nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse, eis que faço todas as coisas novas. E acrescentou, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. E ele ainda fala isso, fala, pode escrever, vai acontecer. Para que a gente lembre, fala, puxa, vai acontecer. É Deus nos lembrando, igual ele fazia com Abraão, de vez em quando encontrava com Abraão, vai acontecer. Eu te prometi o filho da promessa, não é? Vai acontecer. Passavam uns anos, Abraão estava lá, não tem filho, Deus falou, vai acontecer. E ele continua. Tudo está feito, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor, aí entra a gente aqui, né? O vencedor herdará essas coisas, eu serei seu Deus e ele será meu filho. Jesus é o vencedor, mas também a igreja do Senhor é vencedora. Então, a vitória é certa, porque Deus dá a vitória. Então, quando a gente acode ao necessitado nesse sentido, não é só, veja que o Salmo não está falando só de, vá lá e dá uma ajuda ao necessitado, uma caridade. Porque as nossas obras sem Cristo são sujas. Então, quem acode ao necessitado é Jesus. É Cristo. Então, quem é bem-aventurado é Cristo. E por isso que feliz é aquele que está em Cristo. Está em Cristo. Feliz é esse que está em Cristo. Ele pode enfrentar as lutas, os inimigos desse mundo tenebroso, mas ele é feliz porque Jesus venceu e está vencendo todos eles. Todos eles. O texto aponta para Cristo, claramente. Lá em João ele fala isso. Jesus falando para os discípulos, ele fala assim, não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura. Aquele que come do meu pão, aí ele cita esse texto aqui. Aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. E foi exatamente esse momento que João pergunta a ele, quem é, mestre? E ele, versículo 26, é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, o pedaço de pão e molhou, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. O Salmo fala de Jesus. Quem acode ao necessitado é Jesus. Quem nos acode a Jesus? Ou nós não somos necessitados? Em algumas versões está pobre. Quem nos acode a Jesus? Ou nós não somos pobres? Pobres espiritualmente. Nós precisamos, somos carentes de Cristo. Então, como viveremos? Em primeiro lugar, viveremos em Cristo. Viveremos buscando Jesus.
Nós vamos acudir a quem pudermos, mas com a bênção de Cristo. Nós vamos ajudar os irmãos de Porto Alegre, mas não vamos fazer isso com a bênção de Cristo, porque senão não adianta nada. Teve muito mais gente que deu milhões e milhões lá para o sul. O que é mais importante, os milhões e milhões ou a bênção com a graça de Cristo? É o Senhor. Vamos fazer isso sempre no Senhor e sempre sabendo que nós somos necessitados, nós precisamos de Jesus. Ele é o bem-aventurado. E se estamos nele, a igreja que está nele também é bem-aventurada. Viveremos em Cristo. Segundo lugar, para orarmos, viveremos bendizendo a Deus eternamente. E nós temos então esse versículo final, que eu queria ler mais uma vez com os irmãos, diz assim, vamos ler juntos, versículo de número 13. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, da eternidade para a eternidade. Amém e amém. Nós vamos louvar a Deus eternamente. Nós começamos aqui, preparamos aqui, mas é eterno, a nossa vida eterna já começou. Quando o Espírito Santo regenera o nosso coração, e ali a gente estava morto nos delitos e pecados, e agora nós temos vida, a vida eterna então inicia. Ela inicia nós ainda nesse corpo aqui, mas depois ela vai ser num corpo perfeito, vai ser na nossa alma, apenas com Cristo, depois de morrermos aqui nessa terra, mas na ressurreição final, com a alma e com o corpo glorificado, viveremos louvando eternamente, bendizendo ao Senhor eternamente. E ele termina então, exatamente assim, o primeiro livro, que vai até o versículo 41. E todos eles, depois você vai observar, depois você olha na sua Bíblia, todos os livros finais terminam com bendito seja o Senhor, louvado seja o Senhor, glória seja o Senhor, com louvores ao Senhor. E é isso que eu convido você a fazer neste momento. Vamos se levantar, fique em pé. Vamos bendizer o Senhor, porque Ele é o nosso